Estratégia boa e estratégia ruim. Descubra suas diferenças e importância. Por que ambição, ideologia, visão, missão e valores não são estratégicos? De Richard Hummelt, professor da Harvard Business School e de negócios da Universidade da Califórnia e professor também na INSEAD, na França. Este livro é uma referência altamente recomendada. Fazendo um resumo das recomendações do livro, vou apresentar 3 recomendações que eu considero cruciais. Pensar antes de agir. Hummels adverte que fazer julgamentos apressados sobre estratégia é muito arriscado. Escolher como abordar um problema e analisar como pensar sobre ele. Isso é fundamental. Pensar sobre o próprio pensamento. Isso é uma habilidade que ele considera, e eu também, muito mais importante do que qualquer conceito de estratégia ou estrutura analítica. Submeter uma estratégia a testes lógicos e empíricos antes de verificar sua validade, ou seja, antes de expandir o escopo de uma estratégia, antes de começar a executar uma série de ações, deve-se pensar sobre ela, submeter a estratégia a críticas mais profundas. Não é porque surgiu uma ideia, uma aspiração e uma análise muito superficial sobre aquilo que eu já posso investir todos os meus recursos e acreditar que aquilo vai dar certo. Não, é preciso pensar com muita calma antes de buscar uma solução. Como disse Einstein, se eu tenho 1 hora para resolver um problema, para salvar o mundo, eu vou dedicar 55 minutos para o estudo do problema e 5 minutos para definir a solução. A segunda recomendação é ter pensamento crítico. Você deve formar um julgamento independente sobre questões importantes. Hummelt adverte contra seguir a multidão. Por exemplo, acreditar nas projeções da Bolsa de Valores, em vez de você basear as suas decisões financeiras em julgamentos independentes. Ele adverte para não acreditar em algo só porque todo mundo acredita, e não ceder a vieses, a tendências de decisões que todos nós temos, e ignorando os dados pertinentes. É importante fazer um esforço mental para vencer essa tendência de decisões sem pensamentos críticos. Essas armadilhas podem ser evitadas, por exemplo, prestando mais atenção em dados de qualidade, aprendendo com a história e prestando atenção à experiência de outras pessoas. O pensamento crítico vai fazer com que eu elimine aquelas ideias iniciais que elas naturalmente surgem em nós mesmos ou em trabalhos em grupo, que elas surgiram ali por diversas razões, mas elas têm que passar um crivo da nossa razão. Porque o estrategista ele trabalha com intuição e razão. A intuição, a criatividade, faz com que nós tenhamos ideias diferentes dos outros. Ideias que vão melhorarem muito a nossa forma de atuar. Mas essas ideias precisam passar pelo crivo da razão. E a terceira recomendação fundamental de Hummelt é que a estratégia deve ser vista como um experimento. Uma nova estratégia é uma hipótese. Qualquer estratégia é uma hipótese. Uma previsão educada de como funcionaria o mundo no futuro. E a sua implementação, a implementação dessa estratégia deve ser vista como um experimento. À medida que os resultados aparecem, bons líderes aprendem mais sobre como tudo isso funciona ou não funciona e eles ajustam as suas estratégias de acordo com esses aprendizados. Um bom trabalho de estratégia é necessariamente empírico e pragmático, exigindo atenção aos dados. Deve-se executar primeiro o que foi pensado em uma escala pequena, para ir dando certo, ampliar isso, e se for o caso, ampliar isso rapidamente para ter vantagem sobre os adversários. Essa questão de ver a estratégia como um experimento, ela foi muito enfatizada por Henry Mintzberg, um dos maiores pensadores da estratégia de negócios. Henry Mintzberg traz o conceito de estratégia emergente, que é justamente essa estratégia que vai nascer fruto do que eu comecei a fazer, eu vou acompanhando aquilo, vou avaliando, vou ajustando a minha estratégia a partir dos meus aprendizados. Em suma, pense antes de agir, pense por você mesmo e prossiga com cautela. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.